como é que vocês estão? Estão bem? Meu nome é Stephanie, sou professora de História e a gente vai se aventurar pela história juntos. Então, antes de começar, tira toda essa preguiça de lado, faz um alongamento, se alonga aí, tira essa preguiça de lado porque a gente tem que estar bem atento para nossa aula de História, beleza? É bem importante vocês saberem que as coisas que a gente for conversar aqui, elas estão lá no livro didático de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre moradias com história, beleza? Bom, eu quero saber, né? Uma conversa aqui com vocês. Aonde que vocês moram? Né? Em qual tipo de moradia? Eu, por exemplo, moro em um prédio, em um apartamento. Inclusive o meu é laranja, como esse daí no meio dessa imagem. Mas tem pessoas, assim como eu, né? Eu já morei numa casa. Uma casa com jardim, com espaço pra gente brincar. Você pode morar numa casa. Existem diferentes moradias, né? Atualmente, e a gente percebe isso desde o passado. Também tem pessoas que moram em moradias chamadas palafitas, que são essas daqui. Elas são com estacas de madeira sobre o rio, então elas ficam no rio. E também tem pessoas que moram em casas chamadas de pau a pique, ou seja, de barro com capim, como essa daqui. Daí, quando o barro seca, forma essa casinha. Uma coisa importante da gente pensar é que as pessoas, elas moram em diferentes lugares, e esses lugares nunca vão ser iguais. Eles podem até ser parecidos, as construções, as moradias, mas são pessoas que moram ali dentro, e cada pessoa tem uma cultura, tem um jeito, e também tem um jeito de decorar. Então é bem legal a gente pensar nisso. Por exemplo, a gente pode ir na casa, às vezes, de amigos nossos, de familiares, e essas casas vão ter coisas que podem ser semelhantes a nossas, mas a maioria das vezes elas são diferentes, porque cada um tem um jeito de expressar sua individualidade, né? Então cada casa é diferente, e isso é muito legal, porque isso também diz sobre a nossa história. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre as moradias mais curiosas que existem. Sim, pessoal, tem gente que mora em lugar incrível até os dias de hoje. Vamos pensar em algumas? Vou começar contando pra vocês de um lugar que, olha, é lindo, vocês vão ver pela imagem. É um lugar que fica lá na Grécia, chamado Santorini. É uma ilha cheia de penhascos e montanhas, e as casas ficam nas montanhas. Vamos ver uma imagem? Aqui tem uma imagem noturna, né? Ou seja, a gente pode perceber as casinhas aqui, ó, todas, né, dentro da montanha, na verdade, encostadas na montanha, né? É um jeito radical e bem bonito de se viver. Mas, além disso, tem uma outra casa que eu tenho certeza que é o sonho de muitos daqui. Porque eu tinha esse sonho quando era criança, que era ter uma casa na árvore. Quem aqui tem casa na árvore ou já foi em uma? Só que essa daqui, ó, tem que ser bem corajoso pra ir. Ela fica na Nova Guiné e é do povo Karoai. Só que ela não é nada baixinha. A gente pode perceber que, olha, aqui é a copa da árvore e é uma copa bem alta. E eles estão ali em cima, pessoal. A casa é feita na copa da árvore. Então a gente começa a perceber que além daquilo, né, das moradias que a gente mora, que são moradias mais convencionais, mais normais, existem outras moradias e que elas têm bastante a ver com a cultura do local, com a geografia, com o estilo, né, de vida do povo. Então as moradias, elas também vão se adaptando a isso, né, às necessidades das pessoas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as moradias mais antigas do mundo. Isso mesmo. Tenho certeza que uma delas já tá aí na sua cabeça, porque é uma que a gente pensa sempre quando a gente vê desenhos que tem pinguim, que fala sobre o Polo Norte, sobre essas coisas relacionadas ao gelo. É o iglu. É uma moradia, né, que é essa daqui, bem curiosa, feita de gelo, né, lá no Polo Norte, e feita pelos povos inuites que moram naquela região. Então eles fazem esse tipo de moradia quando eles vão caçar. E aí eles ficam ali. Dizem que o gelo esquenta bastante, pessoal, mas eu não quero provar pra ver. Outra coisa que a gente pode pensar de moradias mais antigas e curiosas é essa daqui, feita lá na Jordânia. É uma moradia bem antiga, feita sobre as rochas, ou seja, eles começaram a quebrar as rochas, né, a moldar essas rochas para fazerem as moradias. O nome do povo que vivia nessas moradias era os Nabatus. Outra moradia muito curiosa que a gente tem que conhecer são as moradias lá do Irã, feitas com adobe, ou seja, com barro e com capim. Vamos dar uma olhada nela? Aqui a gente pode ver, vou até aumentar a imagem para vocês perceberem como ela é feita
toda de barro e capim também, parecida com um pau a pique, mas existem outros tipos de moradia que nos encantam bastante, principalmente quando a gente pensa na realidade dos príncipes e das princesas. Garanto que você já viu essa moradia, pelo menos no desenho. São os castelos. Eles fazem parte da nossa realidade, né, de fantasia, mas eles existem de verdade. Vamos dar uma olhadinha neles? Trouxe aqui pra vocês, primeiro, né, essa imagem que tá lá no nosso livro didático, que tem esses castelos bem bonitões. E o nosso livro apresenta um castelo que é o Castelo de Windsor, que é um castelo que é aberto à visitação, ou seja, as pessoas podem visitar, e ele fica lá na Inglaterra. E ele ainda está em uso pela família real, né, que mora lá na Inglaterra. Vamos dar uma olhadinha nele? Primeiro, reparem, pessoal, olha como ele é grande, né? As paredes são grandes, são feitas de pedra bem grande, porque os castelos, né, eles eram fortificados com muralhas, eles tinham que ser bem protegidos para proteger a galera que morava lá. Mas você sabe por que os castelos são tão grandes? Porque quem morava lá não era só o rei chamava seus amigos, que são chamados de corte, e a galera, né, nobre, essa corte, morava junto com ele. Então quando a gente vai dar uma olhada, principalmente nesse castelo de Windsor, que tem uma foto, pra gente ver ele de cima, vocês percebem que ele é bem grande, tem uma muralha bem grande, a gente tem que pensar que muitas pessoas moravam lá. Não que isso justifique o exagero, né, porque imagine, eram muitos quartos, muitas janelas. Outro castelo muito conhecido é o Castelo de Versalhes, certo? É um palácio de Versalhes que fica lá na França. Vamos dar uma olhadinha? Trouxe pra vocês a imagem da fachada dele, que a gente consegue perceber que ele tem um grande jardim, e quando eu falo grande, é imenso, e que ele tem bastante janelas, o que sinaliza bastante quartos, bastante salas, né? Ele é um castelo bem curioso, assim, porque quando as pessoas pensam nessa vida nos palácios, nessa vida de corte, elas geralmente pensam nesse castelo, nesse palácio, que, gente, é enorme e passou pela vida de vários reis. No Brasil, a gente também tem a chance de perceber moradias de outros tempos. Trouxe pra vocês uma coisa que tá lá no livro didático também, que é a questão da Casa Grande da Senzala. A gente tá falando de um estilo de moradia presente principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, que eram muito comuns no nosso Brasil antigo. Vamos lá conhecer um pouquinho? A gente pode perceber que aqui, a Casa Grande, né, que tá até apontada aqui, é a casa onde morava o senhor, ou seja, a família, o responsável, o dono, né, por essa fazenda, por esse engenho. Geralmente tinha uma capela, como apontada aqui no meio, vamos dar uma olhadinha, certo? O engenho, que é esse principal dessa pintura, né, que a gente tá analisando. E a senzala, que era o local onde os escravizados moravam, né? Pessoas que foram escravizadas, as pessoas não escolhiam essa realidade e elas moravam ali. E era um local que não tinha conforto, que elas dormiam todas juntas, dormiam no chão. Bem diferente da casa do senhor, né? Que era a Casa Grande, que era uma casa grande, com grandes confortos, toda bonita. A senzala tinha uma outra realidade, mas bem diferente. Ainda pensando na realidade brasileira, a gente tem outros dois tipos que são bem conhecidos, que você pode até ver às vezes no lugar onde você mora, ou também no estado que você mora. Geralmente eles têm. Um deles é o casarão. Os casarões foram feitos no Brasil, principalmente na época da produção do café. Então não são todos os estados ou todos os lugares que vão ter esse exemplo, mas não se preocupe, trouxe uma imagem para vocês verem. Esse casarão, ele fica numa fazenda que era responsável por produzir café lá no estado do Rio de Janeiro. A gente pode perceber que também ele era bem grande, bem imponente. Os donos, né, dessa fazenda moravam ali e que ela tem bastante quarto, bastante sala, né? É uma característica bem parecida. Até quando a gente olha a foto daquele castelo que eu mostrei pra vocês, que tem bastante janela, né? A gente consegue perceber isso, que aqui também tem bastante janela. Outro estilo que pode ser que tenha aí na sua cidade ou em cidades próximas, né? Os casarios. São casas que elas já dão direto pra rua. Então você abre tua porta, abre sua janela e você já dá direto pro centro, já dá direto pra rua da cidade. Trouxe uma imagem pra vocês, tá? Que é de Mariana, no estado de Minas Gerais, que a gente consegue ter uma ideia disso. As casas, elas já são feitas diretamente pra rua. Então a gente percebe, né? Isso que eu falei pra vocês, que tá ali pertinho, tá no centro. Nesse caso, a gente consegue ver ao fundo ainda a imagem de uma igreja, então mostra pra gente que ela foi feita bem no centro da cidade.
e são casas antigas. A maioria delas são consideradas patrimônios, né? Ou seja, elas são preservadas porque elas representam o nosso passado, né? O nosso passado das construções brasileiras. E agora que vocês aprenderam sobre a história das moradias no mundo e no Brasil, está lançado um desafio para você. Que tal você fazer a sua casa ou alguma casa que você tenha vontade com objetos recicláveis, por exemplo, caixa de papelão, caixa de leite, coisas que você tem em casa, para você representar alguma moradia. A ideia é que você coloque em prática aquilo que você aprendeu hoje e ainda possa brincar com a sua família. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo